Hoje nós vamos fazer então essa live mais técnica e nós vamos sair dessa live com algumas atividades. Por isso, pega lá uma caneta, papel, se você é mais tecnológico, não sai da live, não vá anotar no celular, porque eu quero que você use o que a gente vai trabalhar aqui nessa live amanhã já. E talvez hoje mesmo, se você estiver inspirado ou inspirada para isso. Bom, quando existe aquela vontade de falar alguma coisa e quando você vai falar sai exatamente outra coisa, vários componentes precisam ser avaliados. O primeiro deles é que transformar o pensamento em palavra é uma grande de uma competência. E aí é o que nós chamamos de linguagem, estruturar o pensamento em palavras, transformar em linguagem, requer uma série de conquistas básicas ao longo da vida que vão nos dar condições de falar bem. Falar é uma atividade que nós desenvolvemos lá atrás, na nossa infância, e que tem várias etapas que vão fazendo com que a gente tenha cada vez mais o domínio da estruturação do nosso pensamento, da organização das nossas ideias e também da clareza na fala. E hoje eu quero aqui apontar alguns fatores que acabam comprometendo e muito a organização da fala e aquela sensação de pensei um negócio, mas falei algo totalmente diferente. Podem ir mandando as perguntas aí também, a gente vai tendo um papo por aqui. E o primeiro ponto é a pessoa que fica muito nervosa quando vai falar e acaba se desconcentrando. Então, a comunicação requer concentração. E muitas vezes a tua cabeça pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, prestando atenção em muitas coisas, e isso faz com que você não consiga organizar muito bem a fala e tenha a sensação de que, puxa, eu queria falar tanta coisa e não consegui. Muito bem, então vamos lá. Primeiro ponto é o muita coisa na cabeça, ou seja, tá com a cabeça cheia, e aí o nervosismo na hora de falar também acaba interferindo. Se você vai falar alguma coisa e o nervosismo toma conta, simplesmente a tua cabeça vai para outro lugar. E em cima dessa mesma linha tem aquela preocupação, ou seja, aquele medo de errar. Então, o nervosismo ele pode estar associado a várias coisas, ao domínio do assunto, à necessidade de ter o controle de uma fala do começo ao fim, mas também tem muito a ver com o nervosismo do julgamento, o nervosismo de não querer errar, de não passar vergonha, e o perfeccionismo. Gente, isso que eu tenho falado durante toda a semana, inclusive algumas alunas trouxeram esse tema, o quanto que o excesso de autocrítica, o julgamento excessivo, aquele medo de ser julgado, mas também o autojulgamento excessivo, trava qualquer possibilidade de falar com desenvoltura. E aí é que a gente tem que ir trabalhando todas essas etapas de vou falar mesmo assim, é uma coisa que por muito tempo eu falo isso, tá nervoso, vai lá, fala, exercita, mas por trás também desse vou falar mesmo assim, tem muitas coisas que podem ser feitas para melhorar, para se aperfeiçoar a clareza na fala. E um deles, um exercício muito simples e que nós deveríamos fazer todos os dias é dar atenção às nossas experiências que possam favorecer o aumento do repertório. Muita gente não consegue falar com clareza pelo simples fato de não ter um bom repertório. O que significa? Repertório é a nossa caixinha de ideias e também palavras que rapidamente você consegue acessar para falar aquilo que você precisa. E as nossas experiências diárias ao longo da nossa vida é que vão enchendo essa caixinha.
E somado a isso, experiências variadas. Então, viagem, livro, filmes, conversa com pessoas interessantes, ter curiosidade de aprender sempre, são fatores que vão ali naturalmente colocando um belo de um repertório à disposição da nossa linguagem. E aqui, a Hildegard pergunta: o que podemos fazer quando alguém interrompe nossa fala e nos perdemos? Se concentrar muito para abrir um parênteses e voltar para onde você estava seguindo. E é exatamente nesse domínio de uma situação que você vai trabalhando. O repertório te dá essa possibilidade de lidar com essa clareza, essa assertividade na busca e na escolha das palavras, de modo que você facilmente pense a palavrinha que você precisa para dizer aquilo que você quer. Pode parecer uma coisa simples, mas para algumas pessoas não é nada simples. E por que eu diga para a maioria das pessoas? Porque isso requer, de fato, um exercício diário. E aí, eu trouxe alguns exercícios para que vocês possam trabalhar aí ao longo da semana. Então, o primeiro deles, até outro dia, eu postei esse exercício no meu feed aqui, falando sobre quer trabalhar a desenvoltura na sua fala, e foi muito bacana, muita gente comentou, muita gente veio a respeito disso. Sim, puxa, eu não sabia que podia melhorar a clareza na fala com exercícios. Claro que pode, e hoje aqui é o dia. É uma prévia do nosso workshop Comunicação e Carreira. Então, olha lá, primeira coisa é você ler. Então, vamos imaginar o seguinte, que você vai colocar como um exercício de aumento de repertório e assertividade na fala. Ler. Eu vou dar 2 exercícios relacionados à leitura. Primeiro, um mais simples, pegar uma notícia, um artigo, uma coisa pequena, assim, uma informação que você rapidamente leia, pode ser 1 ou 2 parágrafos no máximo de uma leitura, e logo em seguida você pergunta para você mesmo: o que eu acabei de ler? E a tua resposta tem que vir assim, ó, blum. Sujeito, verbo, complemento. Acabei de ler que blá, 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 blá. Se você, ao responder isso, começar a tentar se explicar demais, volta lá na leitura, se concentra, busca aquela informação e vai então repetir o exercício. O que eu acabei de ler? Acabei de ler que blá, 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 blá. Você tem que falar desse eu acabei de ler em uma frase, porque você está exercitando a sua rápida escolha das palavras, isso é bem importante, e a assertividade em estruturar um pensamento. E essa é uma ideia muito importante que vai fazer com que você também ganhe essa mesma assertividade na hora que você vai expor uma opinião. É muito comum, ao expor uma opinião, ficar e aquela repetição de no começo, no meio, no final da frase, que demonstra que não tem ali um domínio e não tem a clareza, a segurança de falar sem hesitar. Isso é treino, claro que é treino, e é possível melhorar muito com um simples exercício assim. Só que não adianta fazer uma vez só, você tem que fazer sempre. Leu 2 parágrafos, o que eu acabei de ler? Pá, 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 pá. Aí você pode dizer, não, mas isso é fácil. Sabe o que eu vou te sugerir? Que você grave esse exercício, porque aí talvez, sem você perceber, tem ali alguns vícios de linguagem que na hora que você foi explicar o que você leu, você não percebeu. Então é bem importante que você faça esse exercício, pega teu celular, grave
e vai ali também observando se a forma como você falou foi direta, foi convincente. Também tem isso, às vezes vai falar um negócio que fica sem energia, sem foco, sem direção. Isso é uma coisa interessante quando nós estamos falando, ter esta sensação de para onde que está levando a sua fala. Se começa a titubear, a fala fica arrastada. O Jefferson está falando aqui que fica nervoso na hora de comunicar e acaba se atrapalhando. Mas então, é essa dica que eu estou te falando: treine para falar bem. Quanto mais você treinar para falar bem, mais você vai percebendo que o nervosismo muitas vezes decorre de não ter segurança e nem muito traquejo para falar de forma organizada. E esse exercício que é de agilidade, de aumento de repertório, vai te ajudar muito e acaba mesmo numa situação de nervosismo, funcionando muito bem, porque você diz, tá, tudo bem, eu estou nervoso aqui, mas e daí? Posso me comunicar com desenvoltura? Claro que pode. Bom, aí você também precisa pensar que a leitura de 2 parágrafos é bastante limitada por um aumento de um repertório. E eu tenho sempre falado sobre a importância de criar o hábito da leitura. Mas você sabia que a velocidade da leitura também é um elemento bem importante para você trazer essa desenvoltura para sua fala? Pode observar. Não sei aqui, provavelmente tem pessoas aqui nesse grupo que leem muito devagar e tem pessoas que leem muito rápido. E o exercício que eu vou propor aqui também é de desenvoltura da fala, é um exercício que você vai pegar 3 textos não, 3 páginas do mesmo texto, então é bem bacana que seja de um livro que você estiver lendo, um livro que você possa ter 3 páginas que sejam de tamanhos similares, enfim, e você vai pegar um cronômetro e vai ler a primeira página. Aí, marca lá. Comecei a ler aqui, terminei aqui. Muito bom. Foi lá X tempo na primeira página. Na segunda página, você vai tentar ler um pouco mais rápido, mas isso é bem importante que você faça com bastante concentração. Não pode ser uma coisa sem foco. Não, você vai ali trabalhar muito, como se você estivesse entrando numa pista que você não pode, numa pista de carro, que você não pode ficar andando devagar e freando no meio do caminho. Não. Começou a tua leitura, coloca 100% da tua atenção ali na leitura, marcou o tempo. E observe se uma leitura, essa pode ser silenciosa, inclusive. Observe se você se manteve atento do começo ao final da página. Muito bem. No segundo round, ou seja, na segunda página, você vai tentar fazer, viu ali teu tempo, falar, então agora eu vou tentar superar isso em 20 segundos, em sei lá eu quanto. Foca a tua atenção ali e você vai ler um pouco mais rápido. Na terceira página, você vai fazer isso mais rápido ainda. E aqui o Edson está falando, como que eu faço para me concentrar na leitura? Leia com ritmo. Quando você, então, lê devagar, o que vai acontecer? Tua cabeça vai prestar atenção no barulho do salto da vizinha passando no andar de cima, no barulho de não sei o quê, e aí vai simplesmente se desconcentrar, em alguns minutos vai largar o teu livro e não vai prestar mais atenção em nada. Este é um dos fatores que leva o leitor, de modo geral, a não consolidar o hábito, porque você lê um pouquinho, já acha que não consegue se concentrar e volta. Com tantas interrupções que a gente tem ao longo do dia, um celular que pisca, se você está com o teu livro ali lendo e a luzinha do celular pisca, e se você é uma pessoa mais desconcentrada, você já não consegue mais voltar para onde você estava. Portanto, no momento que você vai
desenvolver este bom hábito da leitura, é muito importante que você tire também as distrações do lado. E aí sim, faz esse exercício, faz a leitura, 3 páginas. A primeira, mais devagar, a segunda, a média e a terceira, bem rápido. No final dessa atividade, você vai colocar ali as suas observações. Qual foi a página que você conseguiu se concentrar mais? Tem muitos sites, inclusive, que exercitam a leitura, que colocam a leitura rápida como uma forma de aumentar a nossa produtividade. Hoje, nós precisamos ler muitas coisas para ter as informações que nós precisamos acessar, e a leitura lenta acaba sendo uma coisa que prejudica muito o nosso desempenho profissional em vários sentidos. Por isso, não é uma coisa só assim, pois é, eu vou ler. Não é só o repertório, tem muito a ver com a nossa caixa, a nossa caixa forte, que é o cérebro. O hábito da leitura muda o cérebro. Por quê? Porque, veja lá, são muitas atividades que estão envolvidas no ato de ler. Se você está ali lendo uma palavra, o que você está fazendo? Usando a tua visão, você está trabalhando muito a tua área de linguagem, a tua área do pensamento, você está trabalhando a tua emoção, muitos elementos ao mesmo tempo vão se orquestrando. Por isso que nós conseguimos trabalhar com abstrações, trabalhar melhor na fala, aquilo que a gente quer dizer exatamente, porque você vai trazendo essa vivência da leitura para a sua forma de falar também. E de uma maneira muito natural. Isso que é o bacana, porque não é uma coisa que você diga, eu tenho que ler dicionário para falar bem, para ter repertório. Claro que não. Embora em muitas lives aí, quem me acompanha sabe que eu adoro buscar o sentido das palavras, mas é mais pelo hábito. Eu gosto de buscar a raiz da palavra, de saber qual que é a origem e o que significa na origem e o quanto que essa palavra mudou, mas não é que a gente tenha que fazer isso como um hábito de, vou decorar a palavra no dicionário, não, mas ter curiosidade. Por exemplo, esse daí então é um terceiro exercício, está lendo lá um livro e você simplesmente se depara com uma palavra que não é usual no teu vocabulário. Não passe batido. Volte ali, e os livros digitais acabam tendo um dicionáriozinho ali, você já clica, já fica sabendo. Mas também é um hábito legal de pega o dicionário, né, dá um Google e vai buscar o sentido da palavra. E isso faz com que a sua leitura fique muito mais rica. Você vai absorvendo de uma maneira muito mais agradável aquilo que você está trazendo como conteúdo. Então, lembre-se disso. Bom, muito bem. Acharam esses exercícios fáceis? Acham que dá para colocar no dia a dia? Hã? Acho que dá, hein? São exercícios muito fáceis no sentido de estar lendo alguma coisa, para e pergunta: o que eu acabei de ler? Responde. Que é importante, revisando aqui para quem não estava na hora que eu falei isso, leu alguma coisa e você quer ter a tua capacidade de síntese exercitada, você vai responder em uma frase o que você leu em 2 parágrafos. E essa frase não pode ter tá certo? Não pode ter né, não pode ter tá, não pode ter coisa nenhuma. Tem que ser uma frase que seja assertiva. Bom, outra coisa, o segundo exercício foi fazer a leitura lenta não, normal, rápida e mais rápida, e avaliar muito bem a relação de atenção durante a leitura e trabalhar nesses 3 estágios de velocidade, foco e atenção, procurando tirar todas as distrações do seu lado. Isso vai te ajudar muito. Essa outra atividade extra aí que eu dei, vai lá dar uma pesquisadinha no dicionário, aquilo que você
não conhece, uma palavra ou outra que você tenha curiosidade de aprender. E, por último, vou dar um outro exercício que é bem bacana de fazer, que é acessando um site que se chama palabrasaleatórias.com. Palavras, ou seja, é um site que ele é em espanhol, mas aí lá em cima, na barrinha dele, tem para você escolher a língua que você quer fazer esse exercício. E você vai pegar 3 palavras aleatórias. Quando você abre o site, já aparece lá uma primeira palavra qualquer. Hoje eu estava vendo esse exercício, apareceu lá tesouro, por exemplo. Tá bom, então a primeira palavra foi tesouro, a segunda era hotel e a terceira compaixão. Meu Deus, como fazer uma associação dessas 3 palavras com sentido? É um exercício de criatividade que você tem que trabalhar a tua agilidade em buscar uma informação rapidamente. Então, palabrasaleatórias.com. Isso é com B, tá bom? Acho muito legal gravar também esse exercício, porque aí você começa a ver a tua eficiência de fazer associação de palavras que não tem nada a ver, mas você cria um contexto. Você tem que criar como se fosse uma pequena historinha. É divertido, porque saem umas coisas absurdamente com sentido, embora seja uma coisa que você pega uma palavra que não tem nada a ver com a outra, o teu cérebro ele tem que criar uma conexão de ideias. O que é conseguir falar alguma coisa com clareza? Não é dar sentido a algo? Pois muito bem. Quando você se propõe a fazer isso de forma criativa, você está exercitando uma habilidade muito rica de mexer com essa parte de repertório e de criatividade também. Então, veja, quando nós pensamos em melhorar a comunicação, nós temos muitos exercícios a fazer. Cada um deles tem que atender a um determinado tipo de necessidade. O falar bem envolve fluência. O que é a fluência? É a capacidade de falar sem interrupções, sem parar no lugar errado, sem se desconcentrar, sem colocar palavras desnecessárias. Isso, então, é um elemento que muita gente não percebe o quanto que precisa aprimorar. Grave-se e perceba, puxa, será que eu sou uma pessoa fluente ou sou uma pessoa hesitante? É uma pergunta boa. Na fala, tá certo? Muito bem. Aí você vai pensar no segundo aspecto que você também precisa olhar. A voz. Ah, minha voz é muito baixa. Agora, por exemplo, eu estava com fone e minha voz não estava de acordo. Mas, tirando essa questão, como que você utiliza a sua voz na hora que você expressa as suas ideias? Como que você articula as palavras? Você se faz entender com facilidade ou a pessoa que está te ouvindo tem que prestar muita atenção porque sai meio atropelado? Isso também tem a ver com clareza. A clareza, ela vai sempre passar por 3 filtros: da organização de ideias, do som que você emite e da articulação desses sons. Então veja lá que bacana a gente pensar que esses elementos todos acabam impactando nos nossos resultados do dia a dia. Por quê? Porque quando nós vamos expressar uma ideia, esses elementos estão invariavelmente envolvidos. E por que a comunicação impacta tanto na carreira? Porque são elementos que passam quase que despercebidos pelo falante, mas na hora que a pessoa te ouve, o ouvinte, esses elementos muitas vezes vêm em primeiro lugar.
Por isso, clareza, organização é tudo. E os resultados muitas vezes ficam aquém, e eu vejo isso independente, às vezes um chefe, um líder de uma equipe, vou dizer chefe, né, que não tem algumas habilidades bem desenvolvidas, não passa o recado porque não é claro. Ele começa uma mensagem do começo, meio e fim? Não, vai direto do meio para o fim. Como é que pode, não é? Ou então você precisa passar uma informação rapidamente para alguém, já sair executando, e, no entanto, fica explicando, 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 e acaba também confundindo mais do que sendo claro. Portanto, é importante levar em consideração muito seriamente que muitas pessoas não crescem na carreira por coisas absurdamente simples. Ah, se dá. Aham, por não terem essa eficiência desenvolvida. Agora, dá para melhorar muito, né? Dá para melhorar muito, muito. Deixa eu ver se vocês estão dando algumas perguntinhas aqui. Eu ensaio na hora da branco. Tiago, você está decorando alguma coisa. O Tiago não pode decorar. O ensaio não pode fazer com que você decore absolutamente nada. Esse ensaio está errado. O ensaiar pode até acontecer, mas ensaia com tópicos. Coloque só. Olha, uma coisa que você pode fazer nesse exercício que eu passei da leitura dos 2 parágrafos é você falar o que eu acabei de ler foi blá, 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 blá. Respondeu já numa frase curta. Aí você, se eu tivesse que contar isso para alguém, quais seriam os tópicos que dariam clareza para eu ordenar minha fala? E aprenda sempre a se organizar por tópicos e ensaie também em cima de tópicos e nunca em cima de textos, tá bom? Isso vai te ajudar. Aqui a Ana fala que sei exatamente o que eu quero falar, mas não sei como. Mas agora já sabe como, porque você vai desenvolver um repertório e vai exercitar isso. Cida, por que sinto tanta necessidade de escrever para aprender melhor alguma coisa? Você é o tipo de aluna que escreve toda a aula? Ah, eu sempre achei tão legal isso, sempre achei o máximo. Isso tem muito a ver com o estilo de cada um, mas o importante é você não levar essa prática para o momento de uma apresentação. Você pode, para aprender, anotar todas as coisas, mas no momento da não construa a sua fala, a sua apresentação em público, a exposição de uma ideia, escrevendo uma redação para depois tentar reproduzir essa fala. Não é nem um pouco recomendado, porque aí é que acontece o que acontece com o Thiago lá, de dar um branco. Tá tudo ali no papel, tá tudo organizadinho, daí na hora que você vai falar, você começa a pensar, meu Deus, tinha uma frase tão legal lá, eu não lembro como é que ela era, aquilo te desconcentra, faz com que você fique tentando resgatar a memória, não é legal. Aqui a Débora fala que eu escrevo bem, mas não consigo falar com a mesma facilidade. Treinamento, Débora, treinamento. O Edson está falando que tem ansiedade para falar e passar o que pensa. Como melhorar? Isso organizando o pensamento, treinamento. Começa devagar, começa fazendo essa atividade para você mesmo, perceber que é fácil organizar, depende desse treinamento, que você vai conseguindo colocar as ideias, escolher as palavras de uma forma tranquila. Isso vai te dando bastante autonomia para, numa situação de nervosismo, saber lidar muito bem com o nervosismo, porque o negócio não é não ficar nervoso, é saber lidar com o nervosismo. Isso é importante saber. Ai, não, eu só vou falar bem quando eu não ficar nervoso. Não, se pode falar bem o momento que for. Quando nós pensamos, então, na ansiedade, vamos pensar também no lidar com as emoções no momento que elas surgem, no momento da fala. Ou seja, a gente não pode só achar que a fala vai acontecer de forma maravilhosa só quando estiver tudo 100% calmo, 100% normal. Não, é preciso saber que mesmo numa situação de nervosismo, de pressão, você vai se concentrar. Por isso, mais uma vez, que o exercício de leitura é sensacional, porque
Por exemplo, você está lendo lá o negócio e tua cabeça já foi passear. O que você faz? Para e diz, vou começar esse negócio de novo. Não desiste, acho importante não desistir. Leu lá um parágrafo e percebeu que tua cabeça está em outro lugar. Volta, se concentra de novo e vai. Você vai vendo que quem manda na história é você, não é o nervosismo, não é a desconcentração. Então, isso é legal, porque eu sempre costumo dizer que trabalhar com o desenvolvimento de habilidades técnicas vai muito diretamente se relacionar com o nosso autodesenvolvimento. Nós vamos tendo recursos para nos disciplinarmos e fazermos as coisas de uma forma mais fácil e mais produtiva. Então, a eficiência vem da constância do treinamento. Agora, tudo isso que eu passei na live de hoje aqui são atividades que se você se propuser a exercitar, você vai ter um ganho muito grande. Agora, só dizer, tá bom, entendi, vou fazer, e faz uma vez ou outra, não vai adiantar nada. Então, vamos lá. Querem uma revisão de tudo que a gente fez aqui? Algumas pessoas entram, depois saem, depois voltam. Então, vou fazer aqui uma síntese para você levar dessa live esses exercícios para melhorar a sua eficiência na assertividade da fala, tá bom? Então, o primeiro deles é hábito diário de ler pelo menos, vamos colocar aqui umas 3 notícias ou 3 pedacinhos de artigos diferentes, o que é legal, porque daí você já acaba ficando uma pessoa super bem informada, minimamente, né? Esses 3, você vai ler lá 2 parágrafos de cada um deles e vai, após ler, vai falar. O que acabei de ler? E tem que responder. Sujeito, verbo, complemento. Se precisar ficar se explicando, volta na leitura, extrai a ideia principal e responde em uma frase. Muito bem. Segundo exercício, 3 páginas de um livro. Cronômetro na mão. Lê a primeira página, conta quanto tempo você leu. Na segunda página, lê mais rápido e na terceira página, mais rápido ainda, sempre marcando o tempo e vendo quanto que você conseguiu avançar na sua velocidade. E aí você vai avaliar também o seu nível de atenção nas 3 etapas. Trabalhar muito com leitura rápida para aumentar o nível de concentração, por mais contraditório que possa parecer, isso é uma coisa muito importante. Independe do livro que você vai ler, vai ser o livro que você tiver a intenção de estudar, de aprender, tanto faz, tá certo? E aí, mas aí é uma atividade, a gente está fazendo um treinamento. A terceira atividade que eu falei, que foi uma complementar, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, uma palavrinha do meio ali do livro ou do artigo que você estiver lendo, e essa palavrinha você vai resgatar no dicionário e vai ali, mesmo que seja uma palavra conhecida, isso que é bacana também, porque às vezes você vai dizer, nossa, eu sempre usei essa palavra, não sabia que ela significava isso. Muito bacana fazer isso, hein? E também um exercício de criatividade, que é usar esse site, que eu acho bem bacana, Palavras, é um site em espanhol, palabrasaleatórias.com, tá bom? Ótimo, você vai pegar lá na barrinha ali em cima, muda para o português, pega 3 palavras, elas vão aparecer na tua frente ali, você dá um clique, pegou a primeira, a segunda, a terceira, e você vai juntar essas 3 palavras e vai produzir ali, na hora, um pequeno texto que tenha sentido, com começo, meio e fim. Isso é muito legal, porque você vai ver a tua capacidade de ser criativo, de ser criativa, palavras, isso aí, tudo junto. E você vai também poder checar se você fica de na hora que você fala, tá bom? Bom, dei aqui o resumo de tudo. Pegue tudo isso que você treinou e comece a ter muita atenção na hora de falar. Começou a falar e começou a hesitar no meio da fala, para com isso. Se concentra. A comunicação exige concentração.
Até tem ação, ação no final dessas duas palavras, né? E eu quero aqui agradecer para vocês a participação nessa live. Desejo que vocês guardem esses exercícios e levem para a prática. E vocês depois me contem o que vocês acharam. Ah, Cida, perdi essa ansiedade toda para falar, porque agora eu falo com clareza. Ah, isso é tudo de bom, não é? Pessoal, um grande beijo para vocês, bom descanso e um ótimo final de semana. Segunda-feira nós temos uma live muito especial com um aluno bastante inspirador também na comunicação, tá bom? Um beijo, pessoal. Obrigada.